Eu sou a Pétala. Eu sou a Isa. Nós somos do perfil Afrofuturas e do Clã das Pretas. Olá, eu sou Lorena Ribeiro, sou responsável pelo perfil Passos Entre Linhas e também faço parte do Clã das Pretas. Aqui é a Milena, sou produtora de conteúdo literário e sobre cultura pop em geral, e eu faço parte do Clã das Pretas. Oi, gente, meu nome é Ana Rosa. E hoje a gente queria falar um pouco pra vocês sobre como a gente começou a ler literatura negra, como foi fazendo cada vez mais sentido ler cada vez mais literatura negra pra gente. Bom, a primeira vez que eu tive contato com um autor negro foi Machado de Assis, né? Quando eu li Machado de Assis, mas eu não sabia que ele era negro. O primeiro livro que me impactou como leitora foi o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Mas nunca foi me apresentado ele como autor negro. Acho que pra maioria das pessoas é assim, né? Sim, e nem pensado em como a produção dele tinha alguma ligação com a produção de literatura negra no Brasil ou algo do tipo. Então, não foi algo que me fez pensar nisso como leitora. Eu tava pensando aqui antes de gravar esse vídeo e eu sempre falo que eu nunca tive contato, né? Que meu primeiro contato foi com um livro da Jari de Arraes. Mas eu lembrei que eu li Machado de Assis num daqueles livros de adaptações de clássicos e tal, que minha avó me deu uma vez. E aí, então, eu li Capitu. O nome do livro é Capitu, eu já tô aqui perdida, né? Sempre falam tanto de Capitu. Como é o nome do livro, Rafa, que tem Capitu? Tem Capitu, de Machado de Assis? Eu li Machado de Assis, eu lembro que eu gostei bastante. Mas na época eu nem sei se eu tinha noção que Machado foi um homem negro, então eu não recebi, né, esse impacto de uma literatura produzida por pessoa negra. Eu sempre fui muito leitora, meus pais sempre incentivaram muito a minha leitura, então eu sempre estava rodeada por livros. E uma das personagens preferidas da minha vida quando eu era mais nova era a Mia Thermopolis, que era uma protagonista do Diário da Princesa, da Maggie Cabot, que na época era uma das minhas autoras preferidas. Eu adorava a Mia, ela tinha muitas questões com as quais eu conseguia me relacionar de alguma forma, mas sempre tinha alguma coisa ali que estava faltando. E foi depois de muito tempo que eu descobri que o que estava faltando era o fato de Mia Thermopolis não ser uma personagem negra. Então, assim, por mais que ela tivesse várias questões com as quais eu conseguia me relacionar, essa era uma questão específica que ela não conseguia dialogar comigo, porque ela não tinha as mesmas vivências que eu tinha como uma jovem negra. Eu leio desde criança, minha família fala que eu replicava, né, as histórias que elas me contavam quando eu era pequenininha, desde uns 2 anos. Eu ficava contando a história do meu jeito, com a minha linguagem. Então eu sempre gostei de literatura, recebi muito incentivo da minha família desde sempre para poder consumir literatura, mas eu não lembro de ter tido contato com autores negros na época da infância e adolescência. O que me fez parar para pensar sobre literatura negra no Brasil e que virou a chavinha de pensamento, eu tenho certeza que foi o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu li esse livro para pensar sobre produção de mulheres na literatura, foi um projeto lá no comecinho do nosso Instagram. Eu li ele e estava lendo Carolina e Clarice. Então não tinha como não notar esse distanciamento que a Carolina tinha da receptividade das obras, comparado às obras da Clarice Lispector. Essa questão já me fez parar para pensar e conversar com a Isa mesmo sobre algumas coisas que começaram a despontar assim, na minha cabeça sobre essa questão de literatura negra no Brasil. Fora isso, o reconhecimento nas palavras, na história, como mulher periférica, também veio muito forte na leitura desse livro, e o que me fez pensar que eu precisava de mais disso, né? Não sabia onde encontrar ainda, mas sabia que precisava de mais disso e queria ler já mais livros da Carolina, né? E eu acho que a partir daí foi um caminho natural de pensar, foi natural e foi lento também, sabe? De pensar
inserir mais literaturas negras na minha grade de leituras, na minha programação de leituras, assim como pessoa que produz conteúdo literário também. Eu passei muito tempo da minha vida sentindo que estava faltando alguma coisa nos livros que eu lia. E só muito tempo depois que eu fui descobrir que eu não estava consumindo a literatura que seria boa e seria agregadora para mim como leitora consumir. Então, a minha primeira protagonista com a qual eu me identifiquei de cara foi a Star, do Ódio que Você Semeia. Alguma surpresa? Acho que nenhuma. O meu primeiro contato real, que assim, eu lembro de ter sentido uma enorme conexão, de ter me identificado bastante, foi quando eu li O Sol Também é Uma Estrela, da Nicola Jung, porque a Natasha é igualzinha a mim, gente. Assim, pelo amor de Deus. Ela é igual, todas as inseguranças dela, a questão de se entregar pro outro, né, de contar sobre suas dores, o jeito que ela reprime tudo isso é muito eu. Até mesmo quando ela sofre racismo, a forma que ela lida no livro lembra mim antes, né, como eu lidava. Eu acho que a Nicola trabalha essa personagem com muita sensibilidade, por isso que eu me identifiquei bastante, tanto que minha prima que me indicou esse livro, e ela falou, Milena, você precisa ler esse livro porque a Natasha é você, e eu nunca tinha tido uma conexão, uma identificação com nenhuma personagem, a não ser a Natasha, assim, e foi incrível, assim, de personalidade, mas quando eu entendi na fantasia também que tinha uma personagem negra do qual eu podia me inspirar, que é a Nehemia, de Trono de Vidro, mas eu evito falar porque é um gatilho enorme, então eu nem começo a falar, eu só coloco O Sol Também é Uma Estrela na frente mesmo, porque, né, não dá. Quando eu estava na graduação, eu tive algumas disciplinas de literatura, 2 disciplinas exatamente, de literaturas africanas em língua portuguesa, e aí eu fui conhecer realmente as literaturas, né, produzidas por pessoas pretas. E na época a professora tinha passado um exercício para a gente fazer um trabalho a partir de algum livro escrito por autores de algum país africano que tivesse língua portuguesa, né, como uma das línguas nativas. E aí eu descobri a Paulina Chiziane, procurei a rodo um livro dela, mas na época não tinha livro aqui no Brasil e o que estava sendo vendido era em dólar. Eu recebia R$300 de bolsa na época, não tinha condições de comprar. E eu fiquei muito triste porque fiquei encantada com a premissa dos livros dela. E eu queria muito consumir os livros, mas não tinha como. Não tinha na biblioteca também da universidade, que era onde eu pegava muito livro emprestado, né, para ler. Então, parti para poder fazer o trabalho a partir de um livro de um outro autor, mas procurei que fosse autor negro, né? A primeira leitura que eu acho que eu fiz muito consciente de estar lendo uma autora negra e que falava sobre questões raciais de uma forma muito natural foi O Sol Também é Uma Estrela, da Nicole Jung, que é um YA, né, um romance entre adolescentes, e que os 2 protagonistas não são brancos, né? A protagonista é negra e o par romântico dela é um cara asiático. E os 2 falam sobre questões não só raciais, mas também questões culturais ali de não inserção deles dentro da cultura estadunidense, da cultura branca estadunidense, né? E isso me impactou muito, eu saí muito empolgada da leitura, foi mais ou menos nesse ponto também que a gente já tava começando a pensar sobre essas coisas, essas questões da literatura. E aí a gente começou a pensar sobre o ler representatividade, até depois dessa leitura também, que a gente conversou bastante sobre isso. E tendo essa fome cada vez maior, né, de ler literatura negra. E olhando em retrospecto, assim, eu vejo que teve 2 coisas muito importantes para me aproximar da literatura negra. Foi começar a pensar, ter esse encontro com uma coisa que eu tava querendo muito ler e encontrar isso de uma forma que eu me reconhecesse, né, através desse livro. E aí depois conseguir achar isso também na ficção científica, né, com a Octavia Butler, e perceber então que literatura negra não era só um tipo de livro, não era só aqueles livros né, que seguem determinadas temáticas, né, e que falam sobre questões raciais de um determinado jeito, mas que é realmente uma coisa ampla, que tá em todos os gêneros literários e que a gente pode encontrar todo tipo de história escrita e protagonizada por pessoas negras falando sobre questões que nos importam. Conhecer a Star foi um momento muito libertador, assim, até porque
esse livro me encontrou num momento em que eu tava muito precisada dele, de um livro como ele. Era um momento em que eu tava buscando a minha própria voz, em que eu tava trabalhando o meu empoderamento. Então, ler A Jornada da Star, de busca pela própria voz, foi realmente um momento muito importante pra mim. E a partir dali, eu tive a realização de que eu precisava consumir mais literatura que dialogasse com as minhas vivências, que dialogassem comigo, que tivessem personagens que se parecessem comigo, sabe? Com os quais eu pudesse me identificar, com os quais eu pudesse ler e falar assim, putz, essa personagem podia ser a minha amiga, ela podia ser a minha irmã, ela podia ser eu. Então, foi um salto, assim, decisivo na minha vida como leitora, eu começar a consumir livros que falavam diretamente comigo. E a partir daí eu comecei a ter uma noção de pertencimento muito maior, uma noção de pertencimento que me mudou como leitora, mas também me mudou como autora, que me mudou como pessoa mesmo, porque eu pude encontrar narrativas, eu pude encontrar identificação, eu pude encontrar pessoas também, consumir autores que falavam diretamente comigo, ao mesmo tempo que eu comecei a consumir influenciadores que também dialogavam comigo. Então eu comecei a me cercar de coisas e de pessoas e de histórias que faziam sentido pra mim e pra minha vida. Então, hoje em dia, eu tenho muito orgulho de dizer que, tipo, eu tenho lido cada vez mais autores negros. Depois de ter várias experiências com livros escritos por autores negros, a minha estante mudou muito. Depois que, através dessas narrativas, eu pude entender mais sobre mim, sobre as histórias que eu consumo, né? A minha estante mudou, as minhas leituras são mais de autores não brancos, a minha forma de posicionamento no decorrer dos anos também mudou, né? Antes eu ficava com raiva e mais raiva porque as pessoas não liam, não brancos e tudo mais. E hoje eu transformo o ódio em conteúdo, porque as pessoas precisam ouvir o que eu tenho pra dizer, mas se eu reclamar e não transformar isso de alguma forma, eu acho que pra mim não faz sentido. Então eu transformo em conteúdo. Em 2016, a gente criou o Passos Entre Linhas com o intuito principal de divulgar espaços culturais daqui da Bahia e divulgar também literatura nacional, mas de forma muito natural. Eu fui conhecendo autoras brasileiras, né, por conta desse intuito de divulgar literatura nacional, conhecendo autoras negras, conhecendo pessoas negras que foram me conectando com outras. Aí eu cheguei ao livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jari Arraes, que possivelmente não foi o primeiro livro de autoria negra que eu li, mas foi o primeiro livro que eu penso, qual foi o livro que mais me impactou, assim, nas minhas leituras em relação à literatura negra, foi Heroínas Brasileiras em 15 Cordéis. Adoro esse livro, principalmente porque tem história de mulheres reais que fizeram parte ativamente da nossa história, mas que são pouco reconhecidas ou nem conhecidas. Tem mulheres aqui que fizeram parte de lutas aqui na Bahia e que eu não tinha conhecimento sobre. Então é um livro que eu indico demais e que eu gosto muito, 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 muito. E por conta desse incentivo, né, de estar em contato com outros artistas, de me ver nas histórias e me ver nos espaços, que eu tomei coragem e me fortaleci, como eu falei. Literatura para mim é um veículo de fortalecimento, de agregação. Eu me fortaleci e publiquei meu primeiro livro, que aqui eu vou fazer um pequeno jabazinho, O Divertido Glossário da Jana, que tá agora na sua primeira reimpressão, né? Chegou agora em novembro, primeira reimpressão. Tô muito feliz, é um livro que eu publiquei de forma independente, em parceria, né, de trabalho com a Késia Silveira, que é uma artista também daqui da Bahia. Esse é um livro que foi todo construído por mãos negras, então escrita, revisão, ilustração, foi produzido todo por autores, artistas negros e daqui da Bahia também. A editora que eu imprimi, a gráfica com a qual eu imprimi é daqui da Bahia. Então é isso, né? Estar atuante no meio literário só tem me fortalecido cada vez mais.
E eu espero que eu consiga passar também esse sentimento e essa inspiração para vocês. A literatura preta e também outros grupos de minoria, né, mudou muito a minha forma de como eu consumo e que tipo de narrativa eu quero propagar e falar pro meu público. E o clã também contribuiu muito para isso, são mulheres incríveis que me inspiram todos os dias e que ajudaram a me formar também, né, são as minhas irmãs. Tá nessa busca e entendendo isso, participando do clã já foi muito importante também para poder ter essas trocas com as pessoas do clã, com as meninas do clã e conversando com elas e tendo esse apoio que a gente tem no clã para se sentir confortável para falar sobre isso também no nosso projeto literário, né? Sim. Então a nossa produção de conteúdo começou também a ser cada vez mais pautada nessas coisas que foram se tornando cada vez mais presentes pra gente na nossa relação com a literatura. E ter o clã como apoio nisso foi muito importante pra gente. Hoje em dia a gente praticamente só lê literatura negra ou livros que tenham outras questões que nos importam também, de outras representatividades, Sim. de outras questões sociais. Só lê livros que nos adicionam nesse sentido. E que também nos dão entretenimento e aquelas sensações maravilhosas de Isso leitura. não são coisas que são contrárias uma à outra, ou que é uma escolha ou pensar sobre a sociedade ou se entreter. Não, Dá pra juntar as duas coisas. coisas. E perceber isso foi o que fez com que a gente lesse cada vez mais livros desse tipo. E ficasse cada vez mais satisfeitas lendo livros desse tipo. A Pretatona é muito especial pra gente. A primeira edição foi maravilhosa. A gente jamais pensou que ia dar assim super certo, que ia ser um baita sucesso. E foi. E aí a gente decidiu fazer a segunda. E em novembro sim, porque é um mês especial. Mas também um mês que as pessoas só querem falar sobre racismo, sabe? Só querem lembrar da gente a partir da dor. E não somos só isso, né? A gente não é só a dor. A gente sabe falar sobre outras coisas, consumir outras coisas e dominar outros assuntos também. O racismo, gente, não é uma escola. Infelizmente, é uma vivência. Faz parte da nossa vivência, desde o nascimento. Então, não nos limite apenas a isso, sabe? A gente é muito mais do que isso. E, enfim, eu espero muito que esses dias sejam incríveis pra todo pretinha que decidir participar. E você que não espero que faça leituras incríveis ou assista coisas incríveis também. Acho que é isso.